Questão número 1. A expressão abaixo representa as potências e suas aplicações com as propriedades. Suas aplicações com as propriedades. Nesse caso, sabendo que x pertence ao conjunto dos números reais, qual é o valor de 2 elevado a x mais 2 vezes 2 elevado a x menos 2 vezes 2? Então vamos lá. 2 elevado a x mais 2 vezes 2 elevado a x menos 2 vezes 2. Eu vou trabalhar só esse lado aqui, ó, da potência. Conserva a base e soma os expoentes. X mais x dá 2x, e mais 2 com menos 2 dá 0, então não precisa colocar nada. Vezes 2, tá? Aqui nós temos um produto no expoente. Isso daqui pode ser escrito assim. 2 elevado a x... ou melhor, 2 elevado ao quadrado elevado a x vezes 2. Porque é o meio que a gente tem para chegar na resposta, tá bom? 2 ao quadrado é 4, aí fica 4 elevado a x vezes 2. 4 elevado a x vezes 2, alternativa D. Número 2. Pedrinho precisa simplificar a potenciação que será o código para abrir seu cofre que contém alguns milhares de reais. Para que isso seja possível, qual o valor que representa esse código? Aqui o código. Então vamos simplificar isso daqui, né? É a simplificação. Muito tranquilo, pessoal, porque x vezes x dá x ao quadrado. Com esse x ao quadrado no numerador, pode cancelar. Y vezes y ao quadrado dá y ao cubo. Com esse y ao cubo, cancela. No final das contas, vai sobrar 6 dividido por 3, que é igual a 2. Letra B. Questão 3. Se menos meio elevado a menos 3 é menos 8, qual que é o valor de 1/3 elevado a menos 3? Expoente negativo inverte a base. E o menos 3, né, troca o sinal do expoente. Menos 3 vira 3. 3 elevado à terceira é 27. 1 elevado à terceira é 1, mas não tem necessidade de colocar. Então, letra A. 27. Número 4. A expressão 5 elevado a menos 5 elevado a 5 é igual a quanto? Potência de potência. Multiplica aqui os expoentes. Vai ficar 5 e menos 5 vezes 5 dá menos 25. Simples assim. 5 elevado a menos 25. Letra B, tá? Questão número 5. Raiz de 5.000 mais raiz de 500 é igual a quanto? Dá para decompor o 5.000, assim como dá para decompor o 500, mas você pode pensar também que o 5.000 é 50 vezes 100, não é verdade? 5.000 é 50 vezes 100, mas aí o 500 é 5 vezes 100. Por quê? Porque é o seguinte, ó, olha bem, raiz de 100 é 10, e aqui também vai dar um 10, né? Então vai ficar 10, e raiz de 50 ainda não dá para mexer por enquanto. Então 10 raiz de 50 mais 10, porque raiz de 100 aqui é 10, 10 raiz de 5, beleza. O 50... se você pensar bem, ele é 25 vezes 2. Mas, vou copiar esse lado aqui, ó. 10 raiz de 5, tá? Porque o 25 na raiz, ele é 5. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, fica 5. E o 2 fica quietinho, raiz de 2. Mais 10 raiz de 5. 10 raiz de 5. 10 vezes 5, 50. Aí fica 50 raiz de 2 mais 10 raiz de 5. Aí, ó. Isso é a letra C. 50 raiz de 2 mais 10 raiz de 5. Pessoal, só uma coisinha aqui, uma observação. Quando é produto de radical, pode simplificar individualmente. Se fosse uma soma aqui, ó, mais, e aqui também fosse o mais, isso não pode, porque a propriedade não permite, tá? Vamos para frente. Questão número 6. Simplificando essa expressão. Então, olha no numerador, fica 10
Conserva a base e soma os expoentes. Menos 3 soma com 5 dá 2, dividido. 10. 1 aqui soma com 4 dá 5. Divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 2 tira 5, 2 menos 5. Isso aqui vai dar menos 3, né? Então fica 10 elevado a menos 3. Letra D, tá bom? Essa questão 7 aqui, faltou dados para a informação. Qual que é o valor do x e qual que é o valor do y, né? Para nós trocarmos aqui dentro do radical e efetuar o valor aqui nessa questão número 7, tá? Então, essa questão número 7, pelo fato de estar faltando informações, deixa ela aqui. Bom? Número 8. Racionalizando o denominador da fração aqui, ó, raiz de 3 dividido por raiz de 2 mais 1. Tem um modelinho aqui de racionalização, você pode seguir o modelinho, tá bom? Que é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. O que é racionalizar? Conforme o texto diz aqui, é tentarmos evitar trabalhar com um número irracional no denominador de uma fração, tá? Olha, raiz de 2 mais 1, a única maneira que a gente consegue tirar o radical do denominador é multiplicando por raiz de 2 menos 1, que é chamado de conjugado do radical. Porque nesse caso aqui, aplicando produto notável, porque isso aqui é uma aplicação do produto notável, né? Aqui no denominador, a raiz vai desaparecer, tá bom? Então, o que fica em cima no numerador? Raiz de 3 vezes raiz de 2. E raiz de 3 vezes raiz de 2 é uma raiz de 6, tá bom? Porque pode multiplicar os radicais porque a raiz é quadrada. Então, vai dar uma raiz de 6, os radicandos, tá? Multiplicar os radicandos. Menos raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. E embaixo, se você fizer toda a distributiva, que isso aqui é um produto notável, vai ficar o quadrado do primeiro, o primeiro aqui é raiz de 2, e raiz de 2 ao quadrado é 2, e o quadrado do segundo, aqui, ó, é 1 ao quadrado, que é 1. Então, fica 2 menos 1 aqui embaixo. Se você distribuir todos os termos, você chega no 2 menos 1 também. E em cima fica raiz de 6 menos raiz de 3 dividido por 1, que é o próprio raiz de 6 menos raiz de 3, letra B, tá bom? Número 9. Qual é a área de um triângulo equilátero? Vamos fazer um triângulo equilátero aqui, quer ver? Qual que é a área de um triângulo equilátero? De lado medindo 10 centímetros. O triângulo equilátero, todo triângulo, a área é base vezes a altura dividido por 2. Beleza. Só que se o triângulo é equilátero, dá para a gente jogar na fórmula do L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Facilita a nossa vida, né? Mas não deixa de ser uma base vezes a altura dividido por 2. 10 ao quadrado é o lado, raiz de 3 dividido por 4. Isso daqui vai dar 100 raiz de 3 sobre 4. Que no final das contas é 25 raiz de 3. Cadê? Aqui, ó, letra A, 25 raiz de 3. Questão 10. Calcule a altura de um triângulo equilátero cujo lado desse triângulo mede 6. Considere a raiz de 3 como 1,7. A altura está aqui, ó. Se o lado mede 6, a altura relativa a um desses lados aqui na base, então vai fazer com que o triângulo na base fique 3 para cada lado, tá? A gente aplica o teorema de Pitágoras agora. 6 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado. Tá bom? Teorema de Pitágoras. 36. Vamos passar isso aqui, vai dar 9, né? Já passa para lá, vai ficar 9 igual a h ao quadrado. 36 menos 9 dá 27, é igual a h ao quadrado. H ao quadrado é igual... H é igual a raiz de 27, né? Porque tira o quadrado, vai raiz. O 27 nada mais é que um 3 vezes 9. Ajuda pra caramba, não é verdade? 3 vezes 9. Como aqui é produto, 9, e então a raiz de 9 é 3. Então fica 3 raiz de 3. O 27 simplificado. Então a altura vai ser igual a 3 vezes 1,7, que o exercício pede para calcular, considerar, e 3 vezes 1,7 dá 5,1.
5,1 centímetros é esta altura procurada aqui, tá bom? Da questão número 10. Vamos para 11. Qual é a área de um triângulo isósceles? O triângulo agora é isósceles, cujos lados medem 5, 5 e 6. Qual que é a área? A área, base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Olha aqui, a altura aqui vai ser o H, como aqui é 6, então fica 3 para cada lado, porque sai do vértice. O triângulo é isósceles, vai tocar no ponto médio do lado oposto, porque esse segmento é 5, 5, que é o triângulo isósceles. O H aqui é cateto, 3 é cateto e o 5 é hipotenusa. 5 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá bom? Então vai ficar 25, aí o 3 ao quadrado é 9, passa para trás, dá menos, igual a H ao quadrado. H ao quadrado é igual a 16, né? Que é 25, tira 9, e raiz de 16 é 4. Tira o quadrado, vai raiz é 4. Se a altura é 4, agora a gente calcula a área. Base vezes a altura dividido por 2. A base é 6, volta ao 6. A altura é 4, encontrado, dividido por 2, que é a fórmula tradicional do triângulo, tá bom? Para o cálculo da área. 24 dividido por 2 dá 2. 12. 12 centímetros quadrados é a área desse triângulo. Vamos para 12. A 12 está pedindo para calcular essa diagonal aqui, tá? É 4 raiz de 5 de comprimento e 2 raiz de 3 de altura. Teorema de Pitágoras, tá bom? Essa diagonal aqui é hipotenusa. Então vai ficar diagonal ao quadrado igual quadrado dos catetos, né? Soma dos quadrados dos catetos. Aqui é 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 ao quadrado mais 4 raiz de 5 ao quadrado. Tá bom? Diagonal ao quadrado, não pode dar bobeira aqui agora, ó. 2 ao quadrado é 4 vezes raiz de 3 ao quadrado é 3. Chique. Mais 4 ao quadrado, 16. Vezes raiz de 5 ao quadrado é 5. Diagonal ao quadrado é igual a 12 mais 16 vezes 5 dá 80, né? 80. Diagonal ao quadrado é igual a 92. Diagonal é igual a raiz de 92. Diagonal é igual. Se você pensar bem, o 92 é 4 vezes 23, tá bom? Você pode fatorar o 92 no cantinho que vai dar a mesma situação. Não vai mudar nada não, tá? E o 4, pelo fato de ser produto, vai ficar raiz de 4, que é 2. Então, a diagonal é 2 raiz de 23. Como o exercício fala que o raiz de 23 é para considerar como 4,8, então essa diagonal vai ser igual a 2 vezes 4,8, que vai dar 9,6. No caso, é metros ou alguma unidade de comprimento, tá bom? Então, tá bom, 9,6, tá? Maravilha. E vamos para a última, questão 13, que diz assim: o topo de uma escada de 25 metros está encostado na parede vertical de um edifício. O pé da escada está a 7, tá aqui o 7, de distância da base do edifício, vírgula, como na figura. Então, vou parar a frase até aqui. Vamos calcular essa altura do edifício aqui, tá? 25 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais h ao quadrado. 25 ao quadrado é 625, menos, passa para lá já, né? Dá 49, igual a h ao quadrado. H ao quadrado é igual a 576, tá bom? 576, h é igual a raiz de 576, e 576 na raiz é 24. Então, nós sabemos que essa altura do edifício aqui está dando 24. Continua a leitura. Se o topo da escada escorregar 4 metros para baixo, então deixa eu fazer um rabisco aqui, ó.
Vamos supor que o topo da escada escorrega 4 metros para baixo. A escada continuará tendo seus 25 metros tranquilamente, porém, os 24 metros do edifício aqui não será mais 24 aonde a escada para, tá bom? Então aqui, ó, vai ser agora 20 metros, porque ela vai escorregar 4 metros para baixo ao longo da parede. Qual será o deslocamento do pé da escada? Ela estava a 7 metros aqui, certo? Vou até colocar de outra cor. Com esse deslocamento, ela vai caminhar mais para a esquerda aqui. Então, vamos em busca desse x aqui, tá bom? Então, vamos lá. 25 ao quadrado é igual 20 ao quadrado, deita o cabelo, né, pessoal? Mais x ao quadrado. Fazendo a matemática aqui, vai dar 625 igual a 400 mais x ao quadrado. Passando o 400 para trás, vai ficar 225, porque é 625 menos os 400. Isso é igual a x ao quadrado. X é igual a raiz de 225, que é 15, tá bom? Agora, qual que é a resposta disso? Não é verdade? Olha aqui para você ver, ó. Qual será o deslocamento do pé da escada? Se ela estava a 7 metros de distância e depois do deslocamento ela passou a estar a 8 metros, então teve um deslocamento de 8 não, eu falei errado, é 15, pessoal. Perdão, viu? Ela passou a estar a 15 metros de distância, então teve um deslocamento de 8 metros. Qual será o deslocamento do pé da escada? Resposta 8 metros. Beleza?